Bem-vindos a um mergulho fascinante na mitologia e história do mundo pré-dilúvio, uma era repleta de enigmas, seres míticos e acontecimentos surpreendentes. Neste vídeo, exploraremos o período antes do Grande Dilúvio, mencionado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis da Bíblia. Afinal, quem eram as pessoas que viveram centenas de anos? Existiram realmente gigantes caminhando pela Terra? E qual foi o legado deixado por essa misteriosa civilização? Viaje conosco para um mundo perdido, onde a sabedoria e a depravação caminharam lado a lado. Conheça as lendas que ecoam pelos séculos e desvende os segredos das grandes invenções e realizações tecnológicas daquela época distante. Além disso, vamos explorar as interpretações dos Nefilim, seres lendários envoltos em mistério e controvérsia. Prepare-se para ser cativado por essa fascinante jornada ao passado, onde o bem e o mal se encontraram em um confronto épico. Descubra o que os mitos e a Bíblia revelam sobre essa civilização perdida e como suas lições ainda ressoam nos dias de hoje. Se você está pronto para embarcar em uma aventura inesquecível, não deixe de assistir ao vídeo completo. A mitologia e o mundo pré-dilúvio esperam por você, trazendo respostas, intrigas e mistérios. Então inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este conteúdo com todos aqueles que também anseiam por desvendar os segredos da antiguidade. Um mundo misterioso com um estilo de vida desconhecido, criaturas inexistentes e pessoas que viveram centenas de anos. Supostos gigantes caminhavam pela Terra em uma época que desperta a curiosidade de muitos. Estamos falando do período pré-dilúvio mencionado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis da Bíblia. De acordo com o texto bíblico, nessa época, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Vamos explorar como era a vida das pessoas nesse tempo e o que aconteceu no mundo antes do Grande Dilúvio. A primeira família antes do dilúvio foi a família de Adão. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram, tiveram filhos e filhas. O primeiro filho desse casal foi Caim, mas ele também foi o primeiro assassino do mundo, matando covardemente seu próprio irmão Abel. Após esse terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod, chamada Enoque, em homenagem ao seu primeiro filho. Essa é a primeira cidade mencionada na Bíblia, no capítulo 4 de Gênesis. Contrariando algumas teorias extrabíblicas, a Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem tenha experimentado uma espécie de evolução intelectual ao adquirir conhecimento e desenvolver novas tecnologias, biblicamente não houve um processo evolutivo como espécie, como alguns defendem em teorias científicas. Isso fica claro quando olhamos para os relatos bíblicos do período pré-dilúvio. Como mencionado, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, já estava suficientemente desenvolvido para construir uma cidade, e seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções. Por exemplo, Jubal e Tubal-Caim foram pioneiros em aprender a habitar em tendas, criar rebanhos de gado, desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e forjar ferramentas através do trabalho com cobre e ferro. Mais tarde, na época de Noé, a Bíblia mostra que o homem já tinha a capacidade e os recursos para construir uma grande arca, de acordo com as instruções divinas. Uma pergunta frequente sobre o período pré-dilúvio diz respeito à sua duração, ou seja, quanto tempo durou o mundo antes do dilúvio. A verdade é que a Bíblia não explica quanto tempo esse período durou, mas muitos estudiosos acreditam que o tempo decorrido entre a criação e o dilúvio pode ter sido muito mais longo do que o resto da história bíblica. Muitas tentativas de datar esse período já foram feitas, mas sem sucesso. O único registro que fornece alguns dados cronológicos sobre esse período está presente na lista genealógica do capítulo 5 de Gênesis. No entanto, é improvável estabelecer datas exatas a partir desse registro, simplesmente porque esse não é o seu propósito. As genealogias bíblicas têm mais interesse em estabelecer linhagens do que em definir dados cronológicos. Além disso, algumas dessas listas genealógicas podem ser representativas e não exaustivas, ou seja,
Pode haver lacunas intencionais nessas listas para priorizar indivíduos que tiveram alguma relevância na história bíblica. Com base nessas listas representativas, alguns estudiosos podem perceber que o grande desenvolvimento experimentado pelo homem antes do dilúvio provavelmente teve a ver com a longevidade das pessoas naquela época. Naquela época, havia apenas uma língua, e Deus permitia que os seres humanos vivessem por muitos séculos. Isso, sem dúvida, desempenhou um papel crucial no avanço tecnológico daquele período e na disseminação de informações. Embora haja outras interpretações sobre a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, a interpretação mais tradicional e amplamente aceita pelos estudiosos cristãos é aquela que leva o relato bíblico ao pé da letra, afirmando que essas pessoas realmente alcançaram idades centenárias. No entanto, se há algo que marcou profundamente o período pré-dilúvio, foi o pecado. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim se espalhou rapidamente por todo o mundo pré-dilúvio. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a praticar a poligamia, conforme registrado em Gênesis capítulo 4, entre os versículos 18 e 24. Além disso, ele cometeu um duplo homicídio e se vangloriou de sua crueldade. A Bíblia também relata que, no período pré-dilúvio, os filhos de Deus tiveram relacionamentos com as filhas dos homens. Alguns intérpretes argumentam que isso indica uma união entre seres espirituais e humanos, supostamente anjos caídos envolvendo-se com mulheres na terra, resultando em uma prole híbrida conhecida como Nefilim. Essa visão é baseada em interpretações literais do texto bíblico e é mantida por alguns intérpretes. A palavra Nefilim vem do hebraico Nefilim e pode ser traduzida como os caídos ou os gigantes. A descrição exata dos Nefilim é ambígua e não há muitos detalhes fornecidos na Bíblia sobre suas características físicas específicas ou atributos. No entanto, acredita-se que os Nefilim eram seres de grande estatura e força, possivelmente associados a uma figura de poder e influência na sociedade pré-dilúvio. Sua presença na narrativa bíblica está frequentemente relacionada à corrupção e depravação da humanidade antes do dilúvio. Os Nefilim são mencionados apenas algumas vezes na Bíblia, mais notavelmente em Gênesis 6:4, mas sua interpretação exata tem sido objeto de debate, e diferentes pontos de vista podem ser encontrados entre estudiosos e teólogos. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se alinha com o texto bíblico é aquela que afirma que essa mistura se refere, na verdade, à degeneração humana promovida por relacionamentos entre pessoas piedosas e ímpias. Rapidamente, a impiedade prevaleceu e caracterizou toda aquela civilização. Isso significa que, naquela época, a linhagem piedosa de Sete era o grupo de pessoas que preservava o conhecimento de Deus. No entanto, ao longo do tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual atingiu níveis intoleráveis. A partir dessa mistura, os Nefilim surgiram, sendo homens valentes de grande renome na antiguidade. Nesse contexto, os Nefilim não seriam gigantes, mas sim seres de grande estatura e força. Embora não haja uma conexão direta mencionada entre os Nefilim e Golias no texto bíblico, alguns estudiosos e teólogos sugerem que sua imponente descrição física pode estar associada à herança dos Nefilim. De acordo com essa interpretação, a linhagem dos Nefilim, caracterizada por sua estatura e força sobre-humanas, pode ter continuado a existir através de descendentes posteriores, como Golias. No entanto, durante o período pré-dilúvio, também havia pessoas verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir e continuou sendo lembrado como um exemplo de fé até os tempos do Novo Testamento. Enoque tinha uma relação tão íntima com Deus que foi levado sem passar pela morte. Finalmente Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como um homem nesse período. A Bíblia registra que nos anos finais do período pré-dilúvio, Noé foi uma exceção, sendo uma pessoa que continuou temendo o Senhor. O texto bíblico relata que a família de Noé foi a única poupada, e a paciência de Deus considerou a situação de depravação generalizada naquela civilização insuportável. Assim, o período chegou ao fim com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra.
A situação era tão complicada e o mal estava em um nível tão alto que o escritor bíblico registra o descontentamento divino com a humanidade usando a figura do arrependimento. É dito que Deus se arrependeu de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro descreve o fim da era pré-dilúvio da seguinte maneira: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. 2 Pedro 3,6. Tudo o que aconteceu naquela época serve como um alerta para nós. Isso porque o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que nos últimos dias desta era atual, o estilo de vida pré-dilúvio será repetido. Cada pessoa viverá de acordo com sua própria vontade e desejos, envolvendo-se em festas, relacionamentos e prazeres mundanos. No entanto, todos estarão ocupados demais para responder ao chamado de arrependimento de Deus. Assim como na geração pré-dilúvio, as pessoas perceberão a realidade apenas quando o juízo de Deus for derramado, sem oportunidade de retorno. Jesus ilustrou esse momento, afirmando que assim como no mundo pré-dilúvio, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos últimos dias, os não arrependidos também serão removidos deste mundo pelo julgamento de Deus. Agora, escreva nos comentários o que você pensa sobre como era o mundo pré-dilúvio e se você gostou deste vídeo. Inscreva-se no canal, se ainda não o fez, e compartilhe especialmente para que mais pessoas conheçam essa história bíblica. Até breve!